Microcefalia linguística. Uma pessoa pobre em linguagem. Uma pessoa que não prova das delícias reais de Deus. Uma pessoa que não acessa um nível de linguagem de águia. Uma pessoa que vive comendo a ração de galinhas, linguisticamente falando. Quando eu fui para o campo missionário, a primeira coisa que eu fiz foi me apaixonar pelo espanhol. Busquei um professor e fui aprender o espanhol. E foi algo muito extraordinário. Expansão de território mental é quando você aprende uma outra linguagem. E eu comecei acessando um outro idioma, uma outra linguagem, que me deu uma riqueza intelectual em uma outra dimensão. Se eu quero ser rico linguisticamente falando, se eu quero sair da microcefalia linguística, eu preciso, primeiro, mudar os hábitos da minha linguagem. Número 2, eu preciso amar uma outra linguagem. Eu preciso exponenciar essa linguagem. Eu preciso amplificar essa linguagem. Porque às vezes a gente está no ambiente de galinhas. Aquela linguagem pobre, medíocre, falando mal da vida alheia, sem comer um alimento saudável, como diz o apóstolo Paulo. Nisto ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pensamentos de excelência, pensamentos poderosos. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Então, se eu quero mudar a minha linguagem, se eu quero mudar o meu linguístico, eu preciso mudar a linguagem, depois eu mudo o pensamento. E o pensamento vai mudando as minhas ações, e isso vai fazendo parte de mim, porque vai para o meu inconsciente. Tudo que vai para o nosso inconsciente já passa a fazer parte de você. É como que algo está na sua estrutura psicológica e agora você não vai precisar de muito esforço. Então, se você tem uma linguagem pobre, medíocre, eu convido você a acessar essa riqueza intelectual, essa riqueza linguística, amando uma outra linguagem, acessando a linguagem das águias. E assim, a gente vai provar das delícias reais de Deus que Ele serve para a gente. Porque você vai estar acessando um outro nível de linguagem. Isso é muito poderoso. O grande escritor já dizia que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, se a minha linguagem é pobre, curta, o meu mundo também é pobre. A minha visão de enxergar o mundo também é pobre. Mas se a minha linguagem é rica, se a minha linguagem é exponencial, se a minha linguagem é nobre, os meus pensamentos serão nobres. A minha linguagem será nobre. E as minhas ações vão se transformando em ações nobres. E quando a gente passa a amar uma outra linguagem, nos aperfeiçoar em outra linguagem, a gente passa a odiar a idiotice. Tempos perdidos que a gente passou em pobreza linguística, com conversas e comendo ração de galinha. A gente fica odiando esses momentos que a gente perdeu, porque agora você está acessando uma nova linguagem, saindo da microcefalia linguística. Deus abençoe você.